decadência, fora uma tragédia, porque pensaram uma reação e foi outra. Os discípulos abandonaram Cristo quando ele estava a caminho da fortaleza de Antônia e rumo ao Calvário percebeu-se que Jesus estava só. Os discípulos retornaram para a Judeia, outros para a Galileia, outros para Tiberíades e outros enclausurados ficaram na aldeia de Emaús. Mas o que chama de atenção é que Deus preparou mulheres para permanecer com Ele nos últimos instantes de vida e também durante o período em que esteve no sepulcro e após a sua ressurreição, foram elas as incumbidas de levar as boas novas de que o Cristo havia ressuscitado. Eu estou falando para uma geração de mulheres que são privilegiadas desde a ressurreição de Cristo, e eu digo isso sem demagogia e sem machismo, porque passamos muito tempo na igreja dizendo que as mulheres deveriam ficar caladas. Erroneamente interpretamos hermeneuticamente os textos em que Paulo falou sobre o assunto e muitos entenderam de forma errada. Mas se olharmos para a Bíblia, perceberemos que as mulheres sempre foram e sempre serão o instrumento nas mãos de Deus para fazer a diferença onde quer que elas colocarem a planta dos seus pés. É interessante, senhoras e senhores, irmãos e irmãs, observarmos um texto que é interessante para nós. O texto aproxima de uma vertente tão extraordinária para os nossos olhos e os nossos ouvidos, quando o texto apropriado na sua versão diz que o Império Romano preparou uma mega estrutura para que ninguém pudesse arrancar o corpo de Jesus de dentro do sepulcro. Só que eles não sabiam que quem estava naquele sepulcro não era simplesmente uma personalidade humana, mas quem estava naquele sepulcro